Lucas sempre foi um cara cético. Ele achava graça nas histórias de lugares assombrados, passagens para outras dimensões e principalmente na ideia de Sete Além, aquele universo paralelo descrito como sombrio e distorcido, com cores saturadas e pessoas que agem de forma estranha. Até que um dia, algo mudou. Era uma noite comum quando Lucas recebeu uma mensagem de um número desconhecido. "Preciso que você me ajude a sair daqui." A mensagem era seguida por uma foto em que ele reconheceu seu amigo, Pedro, no reflexo de um espelho. O rosto de Pedro estava pálido, os olhos dilatados e assustados, e ele parecia estar em um lugar semelhante ao apartamento de Lucas, mas com algo errado. O quarto estava escuro, com uma névoa levemente esverdeada, e a imagem parecia distorcida. Ele sabia que não poderia ser real. Intrigado e um pouco incomodado, Lucas tentou responder, mas a mensagem não foi entregue. Pensando se tratar de uma brincadeira, decidiu investigar. No dia seguinte, tentou ligar para Pedro várias vezes, mas não obteve resposta. Preocupado, foi até a casa dele. Quando chegou lá, a porta estava destrancada e o apartamento parecia intocado, mas havia algo perturbador. O espelho do banheiro estava coberto por uma camada de poeira e com um arrepio na espinha. Lucas percebeu que uma mensagem estava desenhada nele, como se alguém tivesse passado o dedo pela poeira. "Estou preso." Lucas tentou limpar a mensagem, mas para seu espanto, ela permanecia. Era como se estivesse gravada no vidro, impossível de apagar. Decidido a entender o que estava acontecendo, ele começou a investigar a lenda de Sete Além com mais seriedade, descobrindo histórias de pessoas que desapareceram após interagir com espelhos, portais, para essa dimensão sombria. Ele leu sobre rituais, superstições e finalmente encontrou um que supostamente abria o caminho para Sete Além. Era arriscado, mas ele precisava de respostas. Na noite seguinte, Lucas preparou tudo conforme as instruções. Esperou até a meia-noite e acendeu uma vela diante do espelho do banheiro, onde estava a mensagem de Pedro. Olhou fixamente para o próprio reflexo e repetiu as palavras antigas do ritual, mantendo o olhar firme. Por um momento, nada aconteceu. Ele estava prestes a desistir, até que percebeu algo estranho. O reflexo no espelho mudou. O banheiro refletido estava diferente, com uma luz esverdeada e um frio que parecia sair do espelho. Lucas tentou recuar, mas algo o puxava. O pavor tomou conta dele quando se viu sendo sugado, como se o espelho tivesse se transformado em um portal. Em segundos, tudo ficou escuro. Quando abriu os olhos, percebeu que estava no mesmo banheiro, mas algo estava errado. As cores eram saturadas, o ar era pesado e uma névoa esverdeada pairava no ambiente. Lucas saiu do banheiro e encontrou um apartamento idêntico ao seu, mas deserto e em completo silêncio. Tudo parecia normal, até que ele olhou pela janela e viu algo aterrador. A rua estava vazia. As luzes dos postes piscavam em tons estranhos e uma sensação de vazio e desolação tomava conta da cidade. Enquanto explorava o local, Lucas começou a notar figuras nas janelas dos prédios vizinhos. Eram pessoas que pareciam comuns, mas seus olhos estavam fixos nele, inexpressivos e sem brilho, como se fossem meras cascas humanas. Em um instante, ele reconheceu um rosto. Pedro estava parado na janela de um prédio em frente, olhando fixamente para ele, mas sem emoção alguma. "Pedro!" Lucas gritou, mas sua voz parecia morrer no ar, sem eco, como se estivesse preso em um pesadelo sem fim. Pedro levantou a mão lentamente e apontou para um corredor no prédio onde Lucas estava. O coração de Lucas acelerou. Aquela era a direção que ele deveria seguir. Ele hesitou, mas não tinha outra opção. Seguiu o corredor em direção a uma porta
que parecia pulsar como se tivesse vida própria. Ele girou a maçaneta, mas a porta não se abriu. Apenas refletiu um sussurro, quase inaudível, que ecoava em sua mente: Sete Além não tem saída. Desesperado, Lucas continuou andando por aquele prédio, tentando encontrar uma saída. Mas todos os caminhos pareciam levar ao mesmo corredor, à mesma porta. As figuras nas janelas continuavam a observá-lo, e ele sentia que a cada passo dado, eles estavam mais próximos. Enquanto caminhava sem rumo, Lucas sentia que o tempo passava de maneira estranha. Minutos pareciam horas, e o ambiente ao redor continuava o mesmo, como se estivesse preso em um labirinto sem fim. Em determinado momento, percebeu que algumas portas agora estavam entreabertas, mas ao se aproximar, ele ouvia sussurros e risadas distorcidas, como se alguém estivesse zombando de sua situação. Ansioso para encontrar Pedro, ele seguiu o corredor até uma nova porta que estranhamente não tinha maçaneta. Era coberta por símbolos que ele não reconhecia, mas que pareciam pulsar, emitindo uma leve luz vermelha. Ao tocar a porta, sentiu um arrepio que subiu pela espinha e uma voz sibilante o chamou pelo nome. Lucas, finalmente você chegou. Assustado, ele recuou, mas o som parecia vir de dentro da sua própria mente. Mesmo com medo, sentiu que não havia outra opção. Empurrou a porta com força e entrou em uma sala vasta que não parecia fazer parte daquele prédio. Era um espaço vazio e escuro, com uma luz fraca no centro, onde algo estava sentado de costas para ele. Ao se aproximar, Lucas viu que a figura era Pedro, sentado em uma cadeira antiga, encarando o vazio, com o rosto pálido e os olhos fixos em um ponto distante. A expressão dele estava vazia, quase como se fosse uma máscara. Lucas colocou a mão no ombro do amigo e o chamou. Pedro, sou eu, Lucas. O que aconteceu com você? Como saímos daqui? Pedro lentamente virou o rosto, mas sua expressão continuava inexpressiva, os olhos sem vida, como se fosse um boneco. E então, ele sussurrou, em um tom que parecia vir de muito longe. Você não deveria ter vindo. Agora você também faz parte de Sete Além. Com essas palavras, Pedro começou a mudar. Seu rosto se distorceu e sua pele assumiu uma cor esverdeada. Seus olhos se tornaram vazios e escuros como o breu, e ele começou a rir em um tom baixo e sinistro. Lucas recuou, sentindo o pânico crescer enquanto Pedro, ou aquilo que parecia ser Pedro, se levantava e avançava em sua direção. Desesperado, Lucas tentou correr de volta pelo corredor, mas o ambiente parecia ter mudado. Agora, o espaço ao redor era distorcido, como se o prédio estivesse vivo, respirando e ajustando-se conforme ele se movia. As paredes se apertavam, o corredor parecia mais estreito e ele conseguia ouvir os passos de algo o seguindo. Lucas, sussurravam as paredes, enquanto ele corria em desespero, tentando encontrar uma saída. Quanto mais corria, mais portas surgiam ao seu redor, cada uma com símbolos diferentes e sussurros de vozes desconhecidas. Em uma delas, ele viu o reflexo de sua própria face, distorcida, com os mesmos olhos vazios e uma expressão de agonia. Ao dobrar uma esquina, Lucas parou abruptamente ao ver uma figura encapuzada que parecia ser feita de sombras. Ela não tinha rosto, apenas uma presença esmagadora que emanava um frio arrepiante. A figura apontou para uma porta ao lado e ele percebeu que tinha uma escolha: enfrentar o desconhecido ou aceitar o convite. Sem muitas opções, Lucas seguiu em direção à porta indicada pela figura. Antes de entrar, ele ouviu um último sussurro. Sete Além não é um lugar, é um estado de espírito. Aqueles que vêm para cá nunca mais serão os mesmos. Ele entrou pela porta, esperando encontrar uma saída, mas o que viu foi ainda mais aterrador. Ele se encontrou em seu próprio apartamento, mas tudo estava invertido.
as cores saturadas e uma névoa verde preenchendo o ambiente. No espelho, viu sua própria imagem, mas o reflexo não o imitava. Em vez disso, sorria sinistramente como se soubesse algo que ele não sabia. O reflexo ergueu a mão e, antes que Lucas pudesse reagir, ele sentiu uma dor lancinante em sua cabeça, como se algo estivesse tentando invadir sua mente. Em um último esforço de resistência, Lucas fechou os olhos e gritou, mas tudo que ouviu foi o eco de sua própria voz, misturado com risadas e sussurros. Quando abriu os olhos novamente, estava no mesmo quarto, mas sabia, no fundo de sua alma, que nunca mais sairia de Sete Além. Lucas permaneceu no quarto, olhando para o reflexo no espelho, onde sua imagem distorcida continuava a sorrir, de maneira sombria e triunfante. Ele tentava desviar o olhar, mas parecia hipnotizado. Quanto mais fixava seus próprios olhos no espelho, mais perdia o controle de si mesmo, sentindo que algo o observava de volta, penetrando cada vez mais fundo em sua mente. De repente, a imagem no espelho começou a se mover independente dele. O reflexo esticou o braço em sua direção e murmurou, com uma voz que parecia vir de todos os lados: "Bem-vindo ao seu novo lar, Lucas. Você é parte de nós agora." Uma onda de terror tomou conta de Lucas, enquanto sentia o quarto se transformar ao seu redor. As paredes vibravam, os móveis se desintegravam e tudo se fundia em sombras, até que ele estava sozinho em uma vastidão de escuridão, onde vozes sussurrantes preenchiam o ar. Ele tentava gritar, mas nenhum som saía de sua boca. Foi então que ele viu outras pessoas ao longe. Eram sombras de outras almas presas, seus rostos desfigurados, os olhos vazios, como Pedro e aqueles que vieram antes dele. Lucas compreendeu, com um frio gelado se espalhando pelo corpo, que estava condenado a vagar eternamente em Sete Além, como uma das figuras que antes ele temia. Ele agora era apenas mais um reflexo, preso entre realidades, destinado a atrair outras pessoas curiosas, como ele, para o mesmo destino. Do outro lado, em seu apartamento original, o espelho agora mostrava sua imagem sombria e sorridente, esperando pacientemente pelo próximo tolo que, por descuido ou curiosidade, ousasse abrir uma porta para Sete Além. E assim, Lucas se tornava mais um dos sussurros que chamavam as vítimas.